Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Mateus. Capítulo 13. Mateus capítulo 13. Pai querido, nós nos apresentamos diante de Ti, Jesus, entregando em Tuas mãos as nossas vidas, entregando a Deus esse momento de meditação na Tua palavra, te pedindo, Senhor, que Tu abras o nosso entendimento, que o Senhor amplie a nossa visão, que o Senhor abra os nossos ouvidos, disponha o nosso coração e nos transforme, Senhor, dia após dia. Que esse momento seja regado da Tua unção, Senhor, e da presença do Teu Espírito Santo, que é aquele que vem para nos ensinar todas as coisas, é aquele que vem para nos convencer da verdade, da justiça, do juízo, para nos conduzir ao arrependimento, para nos mostrar aquilo que Tu tens reservado a cada um de nós, Pai. Então, abençoa-nos nessa hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu até tenho, mas... Amém. Eu estou meio rouca, que eu estou... Uma gripe tentando me pegar, mas eu estou chutando ela. Orem por mim, para ela não me pegar. Em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com vocês uma meditação que eu fiz e que eu gostei de fazer, porque a palavra de Deus ela é tão preciosa, ela é tão rica. É um texto extremamente conhecido de todos nós, mas eu queria que a gente tentasse assim, esmiuçar ele um pouco para essa palavra ser como um alimento bem mastigado na nossa boca, de forma que a gente possa ingerir e ele venha fazer parte de nós. A gente percebe o quanto que o pecado tem aflorado e crescido e entranhado na nossa sociedade e na vida das pessoas. A gente percebe a total falta de discernimento das pessoas, dos homens. No decorrer da vida, a gente vai ver o quanto que o pecado vai embrutecendo a gente, né? E você anda no mundo, você liga a televisão, você vê aquilo que o mundo ensina, aquilo que é propagado como valores, e é tudo tão contrário à palavra de Deus, é tudo tão diferente daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E isso traz uma angústia no coração da gente, um anseio de que essas pessoas pudessem estar conhecendo essa palavra que um dia foi revelada a cada um de nós, que um dia fez os nossos olhos se abrirem. E pesa no coração da gente essa obrigação de pregar a palavra. E a gente vê esse trabalho que a Suzana e um grupo de pessoas da igreja têm feito, até outras pessoas de outras igrejas têm cooperado também, um trabalho tão bonito de evangelização, e a gente vê a necessidade disso. Mas a verdade é que a gente nunca sabe mensurar que fruto ou que quantidade de fruto a gente vai ter desse trabalho, ou de qualquer outro trabalho de evangelização que a gente faça, seja através de uma palavra, de uma oração, de um testemunho que a gente dê com a nossa própria vida. Porque, na verdade, essa semeadura, né, da palavra de Deus, ela depende de algumas coisas, que não é apenas de alguém pregar, né? Ela depende do trabalho do semeador, aquele que vai levar a palavra, que vai semear a palavra. Ela depende da qualidade da semente e ela depende da qualidade do solo em que ela
vai cair, em que essa semente vai cair. O semeador, que somos todos nós, quando a gente testemunha de Cristo, quando a gente prega a palavra, quando a gente fala de Jesus para alguém, essa semeadura feita por cada um de nós, ela precisa ser feita da maneira correta. Aqui em 2 Coríntios 12, 15, a Bíblia diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Então, essa semeadura, ela precisa ser feita de boa vontade. Ela precisa ser feita regada de amor, de misericórdia. Ela não pode ser feita com ira, ela não pode ser feita com fúria, com indignação, quase que amaldiçoando aquele que não conhece, mas, muito pelo contrário, ela precisa ser feita de boa vontade, regada de amor nos nossos corações, de paixão por essas pessoas a quem a gente quer alcançar. A semente, que é a palavra de Deus, ela tem que ser uma semente genuína, verdadeira. A gente precisa levar a palavra de Deus aos corações. A gente não pode levar uma semente mesclada, uma semente transgênica, uma semente que mistura a palavra com a modernidade da vida, com esse mundo, com aquilo que a gente acha que o outro vai aceitar melhor. A gente precisa entregar um evangelho genuíno, verdadeiro, uma semente na sua íntegra. E o solo, ele vai depender do coração de cada um e a forma como essa pessoa vai acolher essa palavra. Então, eu queria que você lesse comigo esse texto de Mateus, capítulo 13. É um texto um pouco longo, mas eu gosto muito de ler a palavra de Deus, porque é ela que nos edifica. Amém? Então, vamos lá. No versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus nos fala aqui de 4 tipos de solo. E ele também afirma que esses solos representam o coração dos homens. E eu quero que você pense como está o solo do teu coração. Porque a gente pode entender isso como aqueles para quem nós vamos ainda ministrar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também é ministrada a nós. Então, como está o solo do nosso coração? E eu quero que você pare para pensar sobre isso no decorrer da nossa meditação aqui. Ele afirma que os solos representam o coração dos homens, que representam posturas desses homens frente à palavra de Deus. Então, o primeiro tipo de solo que ele cita é a beira do caminho. Um solo à beira do caminho, se a gente parar para pensar do âmbito natural, você vê aquele solo normalmente árido, um solo muito pisado, muito compactado, muito duro, seco, sem frutos, né? Você vê que normalmente aquele lugar onde se pisa muito e que há um gramado, aquela grama não cresce mais, né? Tanto que quando se tem um jardim, as pessoas dizem, não pise na grama. Porque de tanto pisar, aquilo vai compactando o solo vai ficando duro, vai ficando seco, vai ficando difícil de abraçar a semente. Uma semente que cai na beira do caminho é uma semente que fica sobre o solo. A pessoa que teria esse coração, ela não abraça a semente, ela não reconhece o seu valor e não a esconde, ela não acolhe a semente. Por isso ela não tem como criar raízes e se aprofundar na terra para da terra sugar aquilo que ela precisa para frutificar. Ao contrário, ela fica exposta. E exposta, logo vem alguém e rouba. E a Bíblia diz que esse alguém que rouba a semente é o diabo. Porque ele vem para impedir que nós venhamos a acolher essa palavra e venhamos a deixar que ela se aprofunde em nós e crie frutos e nos transforme e nos leve a um entendimento cada dia maior dos propósitos de Deus. Então, esse solo é um coração incrédulo. É um coração que não valoriza a palavra. Ele não está aberto para ouvir, ele não está aberto para ver, ele não está aberto para compreender, nem para crer, nem para se arrepender e nem para ser transformado. E é esse solo que representava aquele grupo de religiosos da época de Jesus, a quem Jesus dizia, esse povo não quer ouvir. Por isso eu falo a vocês por parábolas, porque se eu falasse claramente, eles ouviriam e entenderiam. E eles não querem ouvir, eles não valorizam a palavra, eles estão olhando em outra direção. O solo rochoso, ele é um solo exatamente por conta da rocha, que não tem muita terra. E se não tem muita terra, não tem muita umidade. Se não tem umidade, ela não tem como alimentar essa semente para que ela possa continuar ali crescendo e se desenvolvendo. Mas ele logo aparece, o solo é raso, a semente começa a aparecer. E aí a gente pensa o seguinte, quantas vezes a gente ouve uma palavra de Deus e aquilo alegra o nosso coração e gera em nós uma esperança de mudança, de transformação, de algo bom para as nossas vidas. Só que toda a palavra semeada em nós,
ela precisa ser abraçada, acolhida e nutrida. Nesse solo rochoso, a semente não encontra nada disso. E se nós, então, não nos esforçarmos para abraçar, acolher e nutrir essa palavra que está sendo lançada sobre as nossas vidas, nas primeiras dificuldades que a gente enfrentar, a gente vai esquecer dela. A gente vai abandonar essa palavra. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço que cabe a nós pagar para que essa palavra, essa semente seja nutrida. Então, ele é um solo raso, ele é um solo sem umidade. Se a gente parar para pensar, a umidade, a gente pode comparar à própria palavra de Deus, que a Bíblia chama que são as águas que nos lavam. Vós já têm sido lavados pelas águas, a palavra de Deus. Essa água que nos lava é exatamente a mesma água que nutre em nós a condição de tomar a atitude certa, de pagar o preço certo, de valorizar essa palavra da forma certa e de acolher essa palavra da forma certa. Então, são pessoas que se alegram, se animam, mas quando as lutas começam a vir, quando o desânimo começa a pegar, quando as dificuldades vêm e a coisa não vai na facilidade que se esperava, então elas começam a ratear, elas começam a duvidar, elas começam a vacilar. E a Bíblia fala algo importante sobre isso. Lá em Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte: o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu me alegro com a palavra do Senhor, eu me animo com aquilo que Deus tem, as promessas de Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Veio a dificuldade, eu já esqueço tudo isso. E a minha fé vai embora. E então eu já começo a murmurar, eu já começo a questionar, eu já começo a duvidar. E a Bíblia diz: homem de ânimo dobre, inconstante, não suponha este homem que alcançará algo da parte do Senhor. E em Tiago capítulo 4, ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É engraçada essa associação que Tiago faz. Que o ânimo dobre, na verdade, ele é a impureza do nosso coração. E o que é a impureza do coração? O pecado. A dúvida e esse questionamento e essa falta de fé, a incredulidade, a inconstância, isso se faz pecado nas nossas vidas. Porque nós questionamos e confrontamos e duvidamos de que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Nós o assemelhamos a nós, como se Deus falasse as coisas da boca para fora. E Ele não fosse capaz de sustentar a sua própria palavra a respeito das nossas vidas. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Porque exatamente a nossa fé é que diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que esse Deus em quem eu creio não é semelhante a mim. Ele não é instável como eu. Ele não é palrador que fala da boca para fora e depois volta atrás e já não se lembra bem do que disse, do que prometeu. Hoje a gente estava conversando na hora do almoço, lembrando umas coisas engraçadas, e aí eles começaram a fazer uma aposta na mesa. Quem comesse na verdade, assim, comesse o resto da pimenta que estava na colher, e era uma colher de sopa, 50 pratas, quem vai? E aí ficou aquela, vai, não vai, vai, não vai. E aí, pensa, o sujeito que... Eu como, graças a Deus ninguém entrou nessa, mas pensa, você paga o preço ali, você vai nas nuvens, e a pessoa que te disse que ia te dar os 50 pratas, depois diz assim: esquece isso, vou dar não, depois a gente conversa. É para matar um sujeito desse, né? Então, assim, as promessas que Deus faz a nós, elas estão de pé, da hora que ela saiu da boca do Senhor até o último dia.
E a gente então precisa dizer para Ele, com a nossa fé, que nós sabemos que Ele não é igual a nós. Que Ele é Deus, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus, vivo e verdadeiro, fiel em cumprir a sua palavra. O solo que a Bíblia fala, que é o solo que tem os espinhos, ela diz que os espinhos sufocam a palavra e que esses espinhos são os cuidados do mundo. São o fascínio pelas riquezas, o apreço pelos deleites dessa vida. E, na verdade, todas essas coisas acabam disputando o solo junto com a palavra de Deus. E o curioso é que, apesar dessa palavra ser poderosa para transformar qualquer pessoa, ela é frágil e delicada, não pela sua fragilidade em si, mas quase como que por um grau de exigência, de propriedade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A palavra de Deus não vai disputar espaço com espinho na tua vida. Se nós quisermos acolher espinhos, ela se deixa morrer. Por quê? Porque a gente não pode deixar crescer junto o que é bom com o que é ruim. A Bíblia diz assim: vai jorrar da fonte amarga água doce? Vai jorrar da fonte doce água amarga? Pelos frutos conhecereis. Então, de um mesmo solo, vai brotar espinho e vai brotar o frescor da palavra do Senhor? Não. Por isso não há lugar no mesmo solo para o reino de Deus e para o reino desse mundo. E o Senhor nos convida a escolher. Ninguém pode servir a dois senhores. E Deus não vai ficar disputando lugar no teu coração com todo o acolhimento que você traz das coisas desse mundo. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Mas e quando a luz sai? As trevas tomam lugar. Se nós deixarmos que a semente da palavra do Senhor cresça e se desenvolva nas nossas vidas, os espinhos se dissipam. Mas se nós dermos lugar aos espinhos, se nós dermos lugar a toda sorte de outras preocupações e outros valores que não são os que a palavra de Deus nos ensina, a palavra sai. E é curioso a gente ver quantas vezes a Bíblia fala sobre não apagueis o espírito, não entristeçais o espírito. Exatamente porque, você imagina, tudo brota em algum lugar, mas é boa coisa o que brota em lugares ruins? Se você for ver aquela água podre que tem as gigogas, aquilo não é um sinal de vida saudável. Aquilo é sinal de poluição. Então, o que nós temos produzido nas nossas vidas? A gente precisa pensar nisso, porque, novamente, eu digo, Deus não vai produzir em nós frutos transgênicos. Ele realmente zela por produzir nas nossas vidas um fruto genuíno, um fruto verdadeiro, um fruto que não vai disputar lugar com espinho. Esse espinho, se ele for acolhido, ele vai sufocar a palavra de Deus nas nossas vidas. Ele vai fazer morrer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. A palavra então fala sobre a boa terra. O que é a boa terra? A boa terra são aqueles que acolhem a palavra com alegria. E não apenas acolhem a palavra com alegria, mas eles reconhecem o valor dessa palavra. E ele mesmo começa a botar para fora e a fazer aquela limpeza necessária para que o solo fique adequado. Toda terra fofa abraça a semente. E uma terra fofa é uma terra aerada. E a terra aerada é aquela boa para produção, para que ela produza os frutos e faça a semente crescer. Esse ar que precisa
permear essa terra é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a gente precisa dar lugar para todas essas coisas. O bom e o reto coração. Aquele que ama a Deus e se aborrece do pecado. Aquele que ama a justiça e se deleita com a verdade. Aquele que realmente paga o preço para que essa semente tão preciosa encontre lugar, seja acolhida, seja escondida, para que lá dentro ela possa, como a Bíblia diz, morrer e produzir fruto. O acesso aos mistérios de Deus é apenas para aqueles que creem e perseveram. Os acessos ao mistério de Deus jamais será para aquele que tem o solo rochoso. Jamais será para aquele que tem espinhos. Jamais será para algum caminho à beira, seco, compactado, completamente embrutecido. Ele será dado àquele que crê e que persevera, àqueles que distinguem a preciosidade e o valor dessa palavra e não vão abrir mão dela. Eu fiquei pensando sobre isso e veio na minha cabeça a imagem assim, de alguém presenteando uma outra pessoa. E eu pensei em coisas de valor, né? A gente, às vezes, tem um cordão bonito, de ouro, uma coisa preciosa, cara, e você pode ter um cordão até igual, só que uma bijuteria, sem valor algum. E se você tiver que presentear, você tem as duas peças, elas são idênticas, só que uma é de ouro, com brilhantes, enfim, ela tem um valor especial, alto, e a outra é uma simples bijuteria. Se você tivesse essas duas peças nas suas mãos e você tivesse que presentear duas pessoas, para quem você daria a peça de ouro e para quem você daria a bijuteria? A resposta que veio na minha cabeça é: a peça de ouro eu daria para aquele que vai valorizar e cuidar e preservar esse objeto. Porque para aquela pessoa que é desleixada, que não tem cuidado, que perde tudo e que não sabe reconhecer o valor daquilo que está recebendo, a gente dá a bijuteria, porque ela vai acabar perdendo mesmo. Então a questão é o quanto nós temos valorizado essa palavra. O quanto nós temos pago por ela. A Bíblia diz em Mateus 13 o seguinte, é a parábola do tesouro escondido. Ela diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu já falei isso aqui. Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, por que ele não pegou o tesouro e foi embora? Por que ele tinha que vender tudo o que tinha para comprar o campo para poder ter o tesouro? E eu demorei um pouco para entender isso. Eu só fui entender isso mais tarde, quando eu entendi que nós não podemos tomar posse de nada que venha de Deus, que tenha altíssimo preço, se não for de uma forma legítima. Porque tudo em Deus é legítimo. Nada no Senhor, em Deus não há nenhuma sombra, nenhuma variação de luz, nada que não seja justo, reto, verdadeiro. Nada que seja falso ou copiado, ou em que haja alguma tramóia ou maracutaia. Vocês entendem? Se nós queremos andar com o Senhor, nós precisamos nos assemelhar a Ele. Deus não usa atalhos, Deus não dá jeitinho, Deus não conta história, não inventa, não enrola. As coisas de Deus são claras, não é à toa que a Bíblia diz que Ele é luz. E não há treva nenhuma nele. Então, as coisas de Deus são legítimas e existe um preço a ser pago por aquilo. Nada é de graça.
A nossa salvação foi paga. Ela chega de graça às nossas mãos, mas alguém pagou o preço dela. E foi Jesus. Jesus pagou o preço. E esse homem, ele vendeu tudo o que ele tinha para que ele pudesse tomar posse daquele campo e assim, então, tomar posse do tesouro que estava no campo. Mas o curioso é que a Bíblia diz que ele, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo o que ele tem para comprar o campo. E aí é inevitável que a gente pense o quanto nós nos despojamos das coisas em prol do reino de Deus, transbordantes de alegria. Porque muitas vezes o que a gente vê é um lamento de que servir a Deus é pesado demais. Servir a Deus é um preço alto demais. Como se Deus exigisse demais. Quando, na verdade, Ele já nos deu tudo. E não nos dará com Ele, ou seja, com a morte de Jesus na cruz, graciosamente, todas as coisas. Não só nos deu a salvação, mas Ele nos dará todas as coisas. E nós, às vezes, rateamos em pagar o preço. E foge do nosso coração essa alegria transbordante, como quem paga o preço mesmo, porque vale a pena. Quem reconhece e entende o quanto vale a pena. Eu pago o preço e não me arrependo. Eu não sei se você já comprou alguma coisa muito cara, em que você, depois que você comprou, parece que entrou uma tonelada de peso no seu coração, e você diz, meu Deus, eu acho que eu enlouqueci. Como que eu gastei esse dinheiro todo com esse negócio? Ai, mas eu queria. Ai, mas mesmo assim é muito caro. Aí você fica naquela briga interna, que você não sabe se fica feliz ou se fica triste. Mas tem outras coisas que a gente compra, e que alguém diz assim, o quê? Você pagou isso tudo por isso? Ah, paguei, e pagava de novo. Paguei porque eu queria muito e gostei muito. Estou muito feliz que eu comprei. Não é assim? Muitas vezes a gente vive isso no natural. Muito mais a gente precisa viver no espiritual, porque as coisas espirituais são eternas. Elas não vão rasgar, não vão quebrar, não vão ficar velhas, não vão ser roubadas ou perdidas. Elas são eternas. E todo o tesouro que nós acumulamos nos céus estará nos aguardando para galardão por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, a nossa vida com Deus precisa ser legítima. O cristão precisa ser firme, perseverante, focado em alcançar o seu alvo e pagar o preço para chegar lá. Existe um preço. Em todas as coisas existe um preço a ser pago. E a gente precisa se posicionar. Mas, lembrando ainda do que Jesus disse nesse texto que nós lemos, ele disse que os incrédulos e os vacilantes, eles andam por um caminho de cada vez maior empobrecimento e endurecimento. Ele disse aqui, em Mateus 13, 12, ele disse, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quanto mais endurecidos, quanto mais incrédulos, quanto mais resistentes, quanto mais negligentes nós formos, ou qualquer pessoa venha a ser, para com a palavra de Deus, mais empobrecido, mais endurecido, mais cego, mais sem discernimento essa pessoa vai se tornar. E ela vai perdendo totalmente a atração pela mensagem salvadora. Você fala de algo precioso e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro e parece que você não está dizendo nada. Esse é um coração à beira do caminho. Um solo seco, duro,
sem nenhuma condição de gerar vida. Quando o homem rejeita a palavra de Deus e se recusa a obedecê-la, ele se faz resistente à voz do Espírito Santo. Ele rejeita a verdade, ele se rebela contra o Senhor. E ele vai se tornando cada vez mais ignorante, mais culpável. Deus o entrega, diz a Bíblia, a um estado de total insensatez. E eu queria que você lesse comigo em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A Bíblia nos diz o seguinte, no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável. Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, ficam insanos. Completamente insanos. Cegos, loucos, ignorantes. E, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas assim ao nosso redor. No mundo por onde a gente passa, e aquilo que a gente ouve muitas vezes na televisão, e a gente vê o que é absolutamente reprovável se tornar aceitável, natural e até bonito. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que esses homens e mulheres, pessoas que se entregam a essas coisas, se fazem completamente loucos. Loucos. Um coração duro que rejeita a palavra e dá ao diabo o controle do seu solo. Isso é terrível. Pensar que alguém dá ao diabo o controle do seu próprio solo do seu próprio coração. É se fazer solo, porque solo é solo. Ele vai produzir o que se semear ali. É você se tornar um produtor de coisas malignas, de coisas horríveis, de coisas reprováveis. Que Deus tenha misericórdia. Um coração egoísta, que quer tirar o melhor dos dois mundos. Esse coração não vai encontrar fruto no reino de Deus. A gente pode comparar, né, o coração à beira do caminho com esse coração completamente embrutecido, fechado à palavra de Deus. A gente pode comparar o coração do solo rochoso a um coração egoísta que quer tirar o melhor de tudo para ele. Minto, desculpa. O coração do espinho, que ele quer tirar o melhor para ele, do mundo, das riquezas, do fascínio, da vida, daquilo que o mundo traz de sedução e do reino de Deus. Ele quer pegar o melhor dos dois mundos para ele. Ele não vai conseguir fazer isso. E o coração quebrantado é aquele coração que está disposto a ser curado, a ser liberto, a ser limpo e a produzir abundância de frutos e frutos bons, frutos que a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento. E aí a pergunta é: como está o solo do nosso coração? Porque eu posso pensar que todos nós
temos o amor e o apreço e o anseio pela palavra de Deus. Então, a gente já descarta de antemão o solo da beira do caminho, que é duro, que é incrédulo. A gente já pode descartar o solo rochoso, que tem uma terra muito rasa, que não tenha muita profundidade, ou talvez a gente nem possa descartar. Mas, seja no solo de terra rasa, seja no solo com espinho, quanto que nós temos impedido que a palavra de Deus encontre lugar e terra fértil para produzir fruto nas nossas vidas. Todas as vezes que a gente acolhe ou a dureza do nosso coração, que nos torna secos e rasos, ou a gente acolhe as nossas amarguras, infelicidades, barreiras, complexos, dificuldades de perdoar e uma série de outras coisas, valores dessa vida, desse mundo, coisas que a gente não quer abrir mão. Todas as vezes que a gente tenta dividir o reino de Deus com isso, meu irmão, você fica atrofiado. Eu fico atrofiada. Eu deixo de crescer. Eu deixo de prosperar. Eu deixo de produzir a abundância de frutos. Por quê? Porque a palavra que foi semeada em mim começa a ser sufocada. E aí a gente desperta e se dá conta disso. E a gente luta contra essas coisas e começa a arrancar os espinhos. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando nós começamos a nos autoavaliarmos e a nos sondarmos com a ajuda do Espírito Santo de Deus e a descobrirmos quais são as coisas que têm impedido que as raízes se aprofundem, que essa árvore cresça e se torne cada vez mais larga, cada vez mais imensa e abundante em frutos. Eu fico imaginando, às vezes, uma raiz que vai se aprofundando solo adentro e ela esbarra com uma pedra. Se aquela raiz fica parada ali e não consegue passar da pedra, ou se de alguma forma ela se faz tão mais forte que a pedra, que ela contorna a pedra e ela continua se aprofundando. Esse é o caminho. É nós conseguimos contornar todas as barreiras e os limites que nós encontramos em nós mesmos. No nosso temperamento, na nossa forma de ser, na cultura da nossa vida, da nossa família, do nosso histórico familiar ou de vida, ou de experiências de vida, ou de ensinamentos, ou de personalidade, ou de valores, ou de qualquer outra coisa. Essas pedras, esses obstáculos, esses espinhos, eles precisam ser contornados, eles precisam ser removidos, eles precisam ser lançados fora. E esse trabalho, ele é feito pelo Espírito Santo de Deus com a nossa cooperação. Ele não será feito simplesmente pelo Espírito Santo de Deus. Porque seria fácil demais nós permanecermos com os nossos braços cruzados. Eu sou assim mesmo, se Deus quiser, Ele vai me mudar. Como se Deus quiser? Ele quer. A Bíblia diz que Ele quer. Mas você tem que lembrar, e eu também, que Deus nos deu o livre-arbítrio. E todos os dias nós temos que fazer escolhas. E a escolha é nossa. A escolha é nossa. Se nós vamos dar força para essa raiz, para que ela empurre essa pedra e tire ela do caminho, ou contornar a pedra, ou expulsar os espinhos, de alguma forma esses espinhos têm que secar. Eles vão ter que secar e morrer nas nossas vidas. Amém? Para que verdadeiramente a palavra do Senhor encontre lugar e produza frutos em nós. Tanto em Mateus 13, como em Isaías 7, no versículo 10, a Bíblia mostra que o caminho para a salvação, ele segue um curso.
E o curso é, se você quiser acompanhar comigo, você pode abrir ou em Mateus 13:15 ou em Isaías 7:10. Os dois textos dizem a mesma coisa. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter e ser curado. Se nós fizermos o caminho inverso, eu vou perguntar para a gente, quem quer ser curado? Todo mundo, a menos que seja insano e diga, adoro ser doente. Não existe isso. Ninguém pode gostar de ser doente. Nem física, nem emocional, nem mentalmente, nem de nenhuma forma. Ninguém quer ser doente. Ninguém quer estar atado, limitado, restrito. Todos nós queremos estar livres. Livres. Para sermos aquilo que a gente almeja ser. Amém? Só que muitas vezes nós ambicionamos algo e encontramos barreiras no meio do caminho. E encontramos dificuldades. Para a gente alcançar êxito, a Bíblia diz que a gente precisa ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. E exatamente no caminho inverso, há um texto na Bíblia que diz assim, não acolha no teu coração toda e qualquer palavra que te chega aos ouvidos. Ou seja, até mesmo para a gente ver, e para a gente ouvir, e para entender no coração, a gente precisa peneirar. Porque se eu vejo, ouço e acolho tudo, eu também vou acolher os espinhos e as pedras e tudo que vai sufocar a palavra. Então, eu preciso ver com os olhos, ou seja, aquilo que é de Deus, aquilo que o Espírito Santo me mostra, aquilo que eu começo a compreender por meio da palavra, que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e nós enxergarmos. Porque se você se lembrar, Jesus chamava aqueles fariseus de cegos. Vocês são cegos que guiam outros cegos. Isso não pode dar certo. Então, nós precisamos ver, nós precisamos ouvir, ou seja, precisamos dar ouvidos à palavra que nos tem sido ministrada. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir, e não é ouvir, é dar ouvidos, porque graças a Deus não somos surdos, mas precisamos dar ouvidos. Entender no nosso coração. E para isso é indispensável que o Espírito Santo nos ajude. Porque é Ele que nos traz o entendimento. E aí sim, a partir daí, a gente vem a se converter, ou seja, mudar a nossa forma de ser. Mudar a direção das nossas vidas, mudar o nosso sentimento, mudar o nosso olhar, mudar a nossa disposição, mudar o solo do nosso coração. Nos converter e aí então sermos curados. Esse processo de cura e de salvação, ele segue o seu curso. E nós fazemos parte dessa obra. Nós temos que cooperar com Deus. Não apenas para a salvação de outros, mas para a nossa própria. Desenvolvei a vossa salvação, diz a palavra do Senhor, com temor e tremor. Não basta que eu receba e acolha a palavra. Se eu não der seguimento a criar raízes para que ela se aprofunde, essa palavra vai morrer. Num solo raso, ela vai morrer. Num solo espinhoso, ela vai morrer. Nós precisamos dar sequência a isso. E nos animarmos. E nos fortalecermos. E nos dispormos de boa vontade, como aquela palavra que eu li, que é característica do bom semeador. De boa vontade. De boa vontade, eu vou pagar esse preço. Ah, mas ele é alto, mas vale a pena. É alto, mas eu vou pagar. Porque eu quero isso. Porque eu valorizo isso. Porque isso é a razão da minha existência e da minha vida. Porque isso traz significado à minha vida. Eu acho que uma das piores coisas que existe, e não é à toa que a gente vê isso,
já de tempo, quando você se depara com um Platão dizendo ser ou não ser, ou não. Platão ou Shakespeare? Não. Com Shakespeare, desculpa. Ser ou não ser, eis a questão. E Platão questionando, e todos os filósofos, Wagner que gosta, né? Eu confesso que eu não tenho a menor paciência para filosofia. Zero paciência. Porque realmente é uma discussão muito vazia, que gira em torno do nada e chega a lugar nenhum. Porque ela é completamente humana. Como que a gente encontra resposta no próprio homem, se o homem faz parte de uma criação, de um ser maior? Então, se eu quero compreender o significado da minha existência, se eu quero saber qual é o lugar que eu tenho que ocupar, o sapato que vai caber no meu pé e que vai me definir, vai definir a minha caminhada e que vai me firmar num propósito, eu tenho que questionar quem me criou. Não adianta a gente ficar girando em torno de perguntas que não levam a gente a lugar nenhum. E Paulo diz, perguntas e discussões que não levam a nada, vãs filosofias. Wagner, nada contra a sua filosofia, mas eu confesso que eu não tenho paciência. Sociologia é um assunto que me interessa, mas filosofia, realmente, não tenho paciência. Mas, enfim, a gente precisa entender isso e se dispor, realmente, primeiro, a reconhecer o valor. Segundo, a pagar o preço. Amém?